Amém? Se coloque de pé. Sei que você acabou de se assentar, mas se coloque de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Apocalipse 2, a partir do versículo de número 18. Estamos aí numa série de mensagens sobre as 7 cartas do Apocalipse, né? Hoje chegamos à nossa 4ª carta, Tiatira, que está em Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Amém? Apocalipse 2, versículo de número 18, diz assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como de chama de fogo, e os pés semelhantes ao de bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como que se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que será ministrada aos nossos corações nessa noite. E como nós sempre pedimos ao Senhor aqui neste lugar, que o Senhor possa falar conosco através do Teu Espírito Santo, que esta palavra seja renovadora, fortalecedora, que esta palavra nos exorte, nos confronte, para que dia após dia nós possamos Te servir, estar na Tua presença, como o Senhor quer, como o Senhor deseja, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão. Quero só lembrar os irmãos que essas mensagens que a gente tem trago, não é para que nós venhamos aplicar a palavrinha igreja na terceira pessoa e sim na primeira. Amém? Essas cartas contêm orientações e exortações que servem para mim e para você. Amém? Mais do que nunca nós vivemos um tempo onde a igreja precisa se quebrantar na presença do Senhor. Mais do que nunca nós estamos num tempo onde a igreja carece da presença de Deus. Daí então a necessidade de pregarmos a respeito do assunto, de assimilar, tudo o que acontece à nossa volta, para que assim nós possamos servir ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Tiatira, uma importante cidade de sua época, e como eu já ressaltei aqui, são 7 igrejas, são as 7 mais importantes igrejas de sua época, do mundo cristão, e essa igreja também chamou a atenção do Senhor em alguns pontos, tanto de elogio, quanto também de exortação. E esta igreja, ela serve para que nós venhamos aprender ao longo da história da igreja, em uma época específica,
ou tanto também para as características que a igreja possui hoje, nos dias atuais. Quando você pega essas 7 cartas e você lê essas 7 cartas, você consegue assimilar perfeitamente as características dessas 7 cartas, tanto no período do primeiro século, que foi o destino dessas cartas às igrejas de sua época, quanto também a igreja atual, que é a igreja que nós estamos hoje. Então nós temos muito a aprender aí com essas cartas, né? Essa cidade, ela era conhecida, Tiatira é uma cidade conhecida pela produção de lã e tecidos. Naquela época não era muito comum a produção de tecido e de lã, apenas algumas cidades mantinham o monopólio, e entre as 7 igrejas, né, nós temos 2 que vão falar a respeito de tecido, mais para frente tem outra, e não era muito comum cidades trabalharem com a lã, trabalharem com tecido, e Tiatira era uma cidade que trabalhava com lã, o que regia o comércio, o dinheiro, as finanças daquela cidade, o emprego daquela cidade, era justamente a lã e o tecido. Em Atos capítulo 16, versículo 14, aparece uma irmã chamada Lídia, né? Esse versículo menciona Lídia, que era da cidade de Tiatira, e ela vendia em Jerusalém lãs e tecido para costura, né? E ela se converte numa pregação do apóstolo Paulo, e muito provavelmente é através dela que o evangelho vai chegar a Tiatira, e a igreja vai ser implantada naquele lugar. A cidade de Tiatira, por trabalhar com lã e tecido, ela girava dentro dela muito dinheiro, o capital financeiro da cidade era um capital muito bom. E como era comum nas cidades da Ásia, né, é comum em todas as 7 cartas que nós já lemos e vamos ler até aqui, é comum o surgimento de vários templos religiosos, porque há deuses estranhos, claro, né, adorações pagãs. Isso porque, como a cidade tem uma renda per capita muito favorável, pessoas vinham de todas as cidades também, assim como acontecia em Pérgamo, assim como aconteceu em Éfeso, né, nas cidades que nós já estudamos, em Esmirna. Acontece também em Tiatira, pessoas vêm de outras cidades para morar na cidade, e quando ela chega na cidade, ela vê a necessidade de implantar um culto ao seu Deus, uma adoração ao seu Deus, e isso fez surgir em Tiatira vários deuses pagãos, que eram adorados. Tiatira tinha uma coincidência ou algo em comum entre essas adorações que eram praticadas na cidade, né? Essas adorações eram praticadas através de comida, né? Os ídolos recebiam as suas oferendas através de comida. Inclusive, nós já lemos aqui a carta, mas vamos ler depois versículo por versículo. Alguns irmãos da igreja tinham muita dúvida, né? Se podia comer aquilo que era vendido nos comércios, se não podia comer, porque aquilo era de outra terra que veio, né, para adorar um Deus, e aí eles não sabiam se podiam comer, se não podiam comer, e alguns acabaram comendo, porque é uma exortação da carta, né? Então os deuses eram adorados com muita comida e com muita orgia. Nas 7 cartas também é comum nós encontrarmos aí orgias, né? Deuses que eram adorados através da ação sexual ilícita. Isso acontecia também na cidade de Tiatira. Pois bem, vamos lá. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao de bronze polido. É interessante porque nessa carta Jesus se identifica e se anuncia para esta igreja como Filho de Deus. Essa colocação ela é muito importante porque após a morte e ressurreição, Jesus não deixou de ser Filho de Deus. E o que comprova isso é o texto, a carta de Tiatira, né? Ele não, porque algumas pessoas colocam de maneira errada, como se ele tivesse se tornado Deus, no sentido de ter agrupado a sua essência junto com a do Pai. Isso inclusive gerou uma teologia errada no decorrer da história da igreja, né? E isso não aconteceu. A prova disso, a prova de que ele continua sendo Filho de Deus, não apenas enquanto estava encarnado, pregando o evangelho aqui nessa terra, é justamente o texto da Tiatira, porque o próprio Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Ele cita aqui 2 características, né? Olhos com chamas de fogo e pés como de bronze polido. Isso é sinal de purificação e justiça. Isso significa que o recado que virá para esta igreja é um recado de purificação, ou seja,
de pecados que serão arrancados e de ação da justiça sobrenatural de Deus sobre esta igreja. Na prática, eu aprendo nesse versículo duas coisas. A primeira delas é que Jesus continua sendo o Filho do Deus vivo. Amém? Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, nós estamos falando isso, fazendo isso em nome do Filho do Deus vivo. Amém? O nosso Deus vive, Jesus vive e Ele é Filho de Deus, até hoje, nos nossos dias. Na prática, eu aprendo nesse versículo de número 18, que a justiça de Deus ela será feita, e a purificação de Deus também será feita em nossas vidas e na igreja do nosso tempo. Irmãos, essa é a nossa esperança, de que Deus vai purificar o seu povo. Se pregamos tanto que vivemos numa sociedade pecaminosa, a nossa fé, o nosso acreditar, é de que o Senhor, através do Espírito Santo, pode purificar isso. Porque senão tem momentos que em meio a pregações que nós vamos ouvindo, nós vamos chegar à conclusão de que essa sociedade não presta, de que essa sociedade é pecaminosa demais. E como que nós vamos fazer mediante uma sociedade tão pecaminosa? O nosso Deus é Deus que purifica. Se eu me contaminei com este mundo, se eu me contaminei com esta sociedade, se alguém que eu conheço está contaminado com o tempo em que nós vivemos, meu irmão, o nosso crer, o nosso acreditar é que o fogo do Espírito Santo, que ardia como chama nos olhos de Jesus na carta a Tiatira, ele purifica a igreja de todo pecado e de todo mal. Ou seja, há sim uma esperança. Se vivemos em uma sociedade pecadora, a nossa esperança é de que o Espírito Santo de Deus, Ele pode purificar a minha vida e Ele pode purificar a igreja, mesmo vivendo nos últimos dias como nós vivemos. Amém? Versículo de número 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, que são mais numerosas do que as primeiras. Como nós aprendemos aqui, essas cartas seguem um padrão, não é? Um elogio. Tiatira é elogiada pelo amor, serviço, fé, perseverança e obras que são maiores do que as anteriores. Nós temos aqui o primeiro ponto dessa carta após a identificação do autor dela. O elogio a essa igreja. Essa igreja possui características que eu e você precisamos copiar sempre. Conheço as suas obras. Irmãos, nós já citamos essa frase aqui anteriormente, vamos citar elas mais vezes. E quando eu olho para o conheço as suas obras, eu preciso compreender que o Senhor está vendo aquilo que eu estou fazendo para Ele. Talvez ninguém está vendo a sua oração, mas o Senhor está. Talvez ninguém está vendo o jejum que você está fazendo por esta obra, por esta casa, pela sua vida, pela sua família, pelos seus problemas, mas o Senhor está. O Senhor diz às igrejas em Apocalipse: conheço as suas obras. Se existe alguém que nos conhece, essa carta nos ensina o quanto que Ele nos conhece é o Senhor. Esse nos conhece. Esse sonda a nossa mente e os nossos corações. Esse conhece todos os nossos pensamentos e as nossas verdadeiras intenções. É Jesus que conhece as nossas atitudes quando nós entramos para dentro do quarto e fechamos a porta. É Jesus que recolhe a nossa lágrima. É Ele que ouve, é Ele que atende a nossa oração. É Ele que vê a intensidade da nossa comunhão com Ele. O Senhor conhece as suas obras. O Senhor nos vê, irmãos. E Ele viu também a igreja de Tiatira. Ele menciona o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Essa igreja era uma igreja que, apesar de estar numa cidade onde o pecado também imperava, onde a adoração a outros deuses sufocavam a igreja cristã dentro daquele lugar, essa igreja permaneceu amando, essa igreja permaneceu na fé,
e essa igreja permaneceu servindo, e essa igreja permaneceu perseverante ao Senhor. São características que eu, como igreja de Deus, preciso ter. E como essas características nos faltam hoje? Se existe hoje, irmãos, uma igreja que está longe de ser Tiatira, essa igreja sou eu. Essa igreja somos nós. A igreja do século 21, ela está longe de ser a igreja de Tiatira. Nós encontramos amor na igreja, mas encontramos um amor com um nível muito baixo. Como que nós precisamos nos amar mais? Nos suportar mais? Amar mais a obra de Deus e o evangelho que está sendo pregado. A igreja de Tiatira manteve o seu amor. Imagino eu que essa palavra amor aqui tem a conotação dos 2 mandamentos, né, deixados por Cristo como maiores em Mateus 22. O amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como a ti mesmo. Essa igreja conseguiu chamar a atenção de Deus. E Deus, quando olhou para essa igreja, diz assim: vocês mantiveram o amor. Que característica honrosa. Talvez uma das principais características mencionadas, talvez um dos melhores elogios entre as 7 cartas para mim, é o de Tiatira. Eles conseguiram manter o amor, mesmo numa cidade sufocada pelo pecado, mesmo numa cidade com renda per capita alta, rica, mesmo sendo uma cidade que tinha muitas atrações, eles mantiveram o amor. Nós precisamos, irmãos, num mundo onde não há amor, mantermos o nosso amor. O amor, ele é divino. O amor, ele é sobrenatural. E ele precisa acontecer em todas as áreas de nossas vidas. Eu preciso manifestar o amor na obra de Deus. Eu preciso manifestar o amor a Deus. Eu preciso manifestar o amor ao meu próximo. Eu preciso manifestar o amor à minha esposa, ao seu marido, ao filho. Eu preciso manifestar amor nas minhas situações de vida. Quando nós amamos aquilo que fazemos, aquilo é bem feito. O grande problema é quando nós deixamos de amar. E a igreja em Tiatira não deixou de amar. Eles permaneceram amando. O Senhor conhece o amor dos irmãos. O Senhor conhece a fé dos irmãos. Se a igreja anterior a essa, Pérgamo e Esmirna, teve problemas com a sua fé, isso não é um problema em Tiatira. Tiatira manteve a sua fé. E nós vivemos num tempo que também onde manter a fé é muito difícil, porque muitas pessoas servem a Deus apenas por aquilo que Ele faz. E quando Ele para de fazer, as pessoas param de servir a esse Deus e param de ter fé nesse Deus. Tiatira não. Tiatira manteve a fé, e nós vamos ver aqui que não é diante de qualquer situação. É mediante a uma perseguição comparada com a perseguição de Jezabel, a pior mulher da Bíblia, a esposa de Acabe, uma mulher que desviou o próprio marido e matou quase todos os profetas de Deus em Israel. Ela quase, isso mesmo, irmão, Jezabel quase acabou com a fé em Israel durante o governo do seu marido. A mulher mandava matar aqueles que se declaravam servos de Deus e profetas de Deus. A perseguição de Tiatira é uma perseguição semelhante à perseguição de Jezabel, comparada pelo próprio Jesus. E mesmo sendo a igreja perseguida, os irmãos mantiveram a fé. Não importa a tribulação que você esteja enfrentando. Não importa o problema que você esteja enfrentando. A sua fé precisa ser mantida acima de qualquer custo. E Deus conhece a sua fé. Deus conhece, Deus vê você saindo no dia de chuva para vir à igreja.
Deus vê os seus joelhos dobrados lá na sua casa, mesmo às vezes passando falta de algumas coisas. Nós precisamos aprender com Tiatira a manter a nossa fé. O teu serviço. Tiatira é uma igreja que não parou de servir ao Senhor. São muitas qualidades e muitas características dentro de um único versículo. Irmãos, o nosso serviço a Deus não pode parar. Nós vivemos uma geração onde as pessoas não querem mais trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, através do serviço, em todos os sentidos. Porque quando a Bíblia fala de serviço ao Senhor, a Bíblia está falando do culto que nós estamos prestando aqui nessa noite, né? Ele é um serviço a Deus, o nosso louvor é um serviço a Deus, a pregação da palavra é um serviço a Deus, o nosso culto, tudo que acontece aqui neste lugar é um serviço ao Senhor. Quanto também o frutificar, o trabalhar no reino do Senhor. Nós vivemos uma época, irmãos, onde o trabalhar para Deus tem ficado de lado, onde nós costumamos a conseguir o serviço a Deus através do dinheiro. Eu me lembro quando fiz seminário, entre 2002 e 2005, né? Quando visitávamos lá a igreja da Lagoinha, naquela época, a igreja da Lagoinha havia para a limpeza e manutenção do templo da igreja uma empresa contratada. E aí você chegava na igreja, a igreja estava impecável. Mas quem cuidava da manutenção de limpeza da igreja eram incrédulos. Eram pessoas que não serviam a Deus, que tinha que bater o ponto numa empresa privada, e essa empresa deixava eles lá na igreja, de 8 da manhã às 6, com 2 horas de almoço, de segunda a segunda, né? Para que eles mantivessem a casa de Deus limpa. Olha que fator interessante, para mim até não está errado isso, mas olha para você ver que fator interessante. Uma igreja que na época, hoje tem muito mais, na época que eu morei em Belo Horizonte, tinha 30 mil membros, e a manutenção do serviço de limpeza da casa de Deus precisava ser feito por incrédulos. Eu me lembro quando surgiu a igreja mundial, pastor Valdomiro Santiago contratou técnicos de música para fazer o louvor. Uma das maiores igrejas do Brasil. Quem toca na igreja, nos finais de semana, toca também em barzinho, e vive disso. Então essa é a nossa geração. A geração onde, se nós queremos algum trabalho, ou se a igreja depende de algum trabalho, isso precisa ser pago. Hoje nós encontramos igrejas que, ao invés de evangelizar, pagam mídias, né, televisivas, no rádio, na internet, para divulgar a palavra de Deus. Aquilo que antes nós fazíamos através do evangelismo, hoje é feito através do dinheiro, porque a igreja parou de trabalhar. E você acha que esse é um problema nosso, local, na Atos? Não, isso é um problema geral. Existem igrejas na nossa cidade que os músicos só são músicos porque são assalariados. Que quem trabalha no som só trabalha no som porque é assalariado. Que quem está no louvor só está no louvor porque é assalariado. Que até o porteiro da igreja é assalariado. Eu não consigo julgar para você se isso está certo ou está errado, porque a obra de Deus precisa acontecer, independente de quem queira fazer ou não. E talvez essa foi uma ferramenta que Deus deu. Mas para nós que olhamos para a carta de Tiatira, é uma vergonha, porque paramos de trabalhar em todos os sentidos. Eu citei alguns exemplos, mas paramos de trabalhar em todos os aspectos. Graças a Deus ainda existem as pessoas que trabalham, mesmo nessas igrejas que eu citei, né? Que querem servir ao Senhor, que querem prestar o seu serviço a Deus. E nós, irmãos, como igreja do Senhor, não precisamos fazer isso por conta da necessidade, não. Porque se fosse só necessidade, os problemas são solucionáveis. As igrejas que eu citei pagaram.
Era só pagar, uai. É muito fácil. Vamos pagar, vamos gastar dinheiro então com essas coisas. O problema é solucionável. A questão não é suprir a necessidade da igreja local com o seu trabalho. Esse não é o problema. O problema é porque o servir a Deus na vida do cristão é essencial para a sua caminhada cristã, para a sua espiritualidade, para que Deus te abençoe, para que o Senhor te recompense. Você precisa estar fazendo algo para o Senhor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. 1 Coríntios 15. Eu ia citar o texto de qual o passarinho levou, então vou ter que abrir. 1 Coríntios 15, versículo de número 58. Texto bastante conhecido. Já citei aqui para os irmãos várias vezes, mas enquanto a gente fala, dá um branco, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58, diz assim, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra comigo, para você entender que quando você trabalha para Deus, de onde vem sua recompensa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho jamais será em vão. Olha que maravilha. Quando eu trabalho para o Senhor, é Ele que me recompensa. Deus está vendo quando você fica de diácono na porta e Ele vai te recompensar por isso. Deus está vendo quando você vem para o ensaio no meio de semana, custando aguentar, morto de cansado, querendo dar o seu melhor e fazer com que a obra de Deus aconteça da melhor forma possível. Deus está vendo, e é Ele que vai te recompensar. Deus está vendo quando você vem para a igreja aqui sozinho, às vezes, ou com uma ou duas pessoas a mais, fazer a limpeza e a manutenção, largando as suas coisas em casa, se sacrificando, saindo do seu bairro para estar aqui, para manter a casa de Deus limpa. Deus está vendo, e a nossa recompensa vem dEle, não é em vão. A igreja de Tiatira é uma igreja que manteve o serviço a Deus. Eu não posso parar com o serviço ao Senhor. Qualquer coisa que você faça nesse serviço a Deus é extremamente importante. Se na igreja precisar colocar um parafuso na parede, você puder fazer isso, é um serviço a Deus e é importante. Se precisar fazer a limpeza, se tem que dar uma aula para a criança, se precisa arrumar um arranjo de flor que seja, isso é importante. O nosso serviço a Deus, ele é fundamental, não para a necessidade da igreja. Não para a necessidade da igreja. Não para a necessidade da igreja. Não só porque a igreja precisa, não. Sabe por quê, irmãos? Sabe de quem que é a obra? A obra é de Jesus. A obra não é do Tiago. A obra não é do pastor local. A obra é de Jesus. Você não faz, não. Ele vai levantar outro que faz. A obra é dele. É ele que cuida. Você vai fazer birrinha e não vai trabalhar, não? As pedras vão clamar. Nem que a igreja tenha dinheiro para pagar o ímpio, as pedras vão clamar. Não adianta você fazer birrinha. Eu não trabalho para Jesus. Ele não precisa do seu trabalho. É você que precisa. Você não precisa trabalhar para lá no final do mês receber o seu pagamento, pagar os seus boletos, fazer a sua compra do mês. Na sua salvação, na sua espiritualidade, você precisa trabalhar para o Senhor também. Senão não vai ter pedrinha na coroa. Senão não vai ter fruto da árvore da vida. Senão, meu irmão, sua recompensa não virá. Nós não podemos querer receber alguma coisa dos céus sem fazer nada. Não existe isso. Céu não é para preguiçoso. Céu não é para quem quer ser só um espectador do Evangelho. Céu é para quem arregaça as mangas e trabalha na obra do Senhor. Anonimamente ou publicamente, independente de qual forma isso aconteça. A igreja em Tiatira manteve o seu serviço ao Senhor. A igreja era uma igreja perseverante.
Mesmo em meio a lutas e adversidades, a igreja continuou mantendo a sua fé, perseverando, pregando o evangelho até o fim. A obra de Deus, ela não pode parar, porque uma pessoa desviou, porque alguém saiu da igreja. A obra de Deus não pode parar porque o irmão falou mal de mim. A obra de Deus não pode parar porque algumas pessoas estão ausentes. A igreja, ela precisa ser perseverante até o fim. E não é o fim da igreja, não. É até o fim dos tempos mesmo, até Jesus voltar e buscar. A igreja de Tiatira é uma igreja perseverante. E agora, olha essa característica aqui que vai em oposto à primeira carta que nós lemos. E as tuas obras, mais numerosas do que as primeiras. Lembra que quando nós falamos aqui sobre a carta a Éfeso, a crítica da igreja era, eles abandonaram o primeiro amor, porque as obras atuais deles eram inferiores às primeiras. Tiatira tem isso como qualidade. As obras dos irmãos, no momento que Jesus está escrevendo a carta, são maiores do que quando eles se converteram. 10 para os irmãos. É o que Jesus espera de nós, irmãos. Que o nosso coração hoje na presença do Senhor seja mais alegre do que quando nós nos convertemos. Deus espera que nós hoje estejamos orando mais do que quando nós nos convertemos, jejuando mais, lendo mais a Bíblia, negando mais o pecado, estando mais na presença de Deus. A igreja de Tiatira, nota 10. Para mim, pastor Tiago, é a principal característica que um cristão precisa ter, é estar cada dia melhor, trabalhar cada dia mais, servir ao Senhor a cada dia mais abundante na obra de Deus e sendo abençoado pelo Senhor. Na nossa caminhada cristã é cada vez mais, amém, irmãos? Nunca menos, né? Você se converteu há X anos. Esses dias eu estava olhando as fotos da igreja lá, vi o batismo do Júlio, né? 2 anos, né, Júlio? Fez, acho que semana passada que o Júlio batizou. Então o Júlio hoje, 2 anos depois, tem que estar melhor, né? Orando mais, conhecendo mais a Deus, trabalhando mais. Eu, irmãos, tenho que estar melhor. Eu converti em 2000. Poxa vida, em 2020 eu tenho que estar melhor do que eu estava em 2000. Eu não posso estar pior do que eu estava, não, irmãos. Misericórdia. A igreja de Tiatira me ensina que as minhas últimas obras precisam ser maiores do que as anteriores. Agora vem a crítica, versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Quando Jesus menciona Jezabel aqui no texto, ele está fazendo uma comparação. A Jezabel na igreja de Tiatira é uma doutrina, não é uma mulher em si, feita de carne e osso, é um sistema. É uma doutrina pregada na igreja daquela época. Haviam pessoas na igreja de Tiatira que usavam o famoso não tem nada a ver, muito parecido com o nosso aqui hoje. Alguém chegava na igreja, né, e a irmã talvez era líder da oração, líder das mulheres. Estou citando a irmã porque o nome mencionado é Jezabel, mas pode ser um homem também, né? Talvez era o líder de homens, talvez era alguém do louvor, né? Talvez era o próprio pastor em alguns momentos. E aí a pessoa chegava e falava assim: pastor, irmã da oração, irmão do louvor, fui na feira da cidade lá e serviram lá uma farofa com uma garrafa de pinga, né? E aí eu estava ali, eu tomei aquele negócio. Tem problema? Não, não tem nada a ver. Essa é a doutrina de Jezabel que estava dentro da igreja. Eu resumiria a doutrina de Jezabel dentro da igreja como a doutrina do não tem nada a ver, que é uma doutrina muito comum no meio da igreja há vários anos. Olha, desde Tiatira, isso é uma doutrina comum na igreja, infelizmente. Pastor, eu fui num show mundano, não tem nada a ver. Irmão, estou assistindo a live do Gustavo Lima aqui, né? Nada a ver.
Vou tomar um vinhozinho, não sei, eu tomo, então eu vou tomar aqui em casa também, não tem nada a ver. Irmãos, enquanto a gente vai nesse não tem nada a ver, o inferno está cheio de não tem nada a ver. Esse negócio de não tem nada a ver é tão perigoso, que quando isso aconteceu na igreja de Tiatira, Deus chamou esse negócio, o não tem nada a ver, Deus chamou de Jezabel, a pior mulher da Bíblia. Então cuidado com o não tem nada a ver. Talvez eu seja extremista demais. A maioria das minhas mensagens são exortativas. Trabalhei com um pastor uma vez que falou comigo que você precisa exortar menos. E toda vez que eu pregava na igreja, ele falava, você exorta demais. Você tem que falar mais outras coisas. E eu não sei, eu não consigo mudar, porque talvez é o meu chamado, é o meu ministério, é o que Deus me chamou para fazer. É o que eu faço melhor, é exortar. Não sei se porque o primeiro pastor que eu trabalhei com ele, vivia exortando o tempo todo também. E acho que isso ficou impregnado dentro do meu coração, né? E isso não sai de mim, talvez eu seja extremista demais. Mas as igrejas que não exortam, estão cheias do não tem nada a ver. E aí você acaba vendo as pessoas servindo a Deus de qualquer maneira. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não nos chamou para servir a Ele de qualquer maneira. Deus nos chamou para levar o Evangelho a sério. O não tem nada a ver não serve para você. Você dirige? Existe uma placa de sinalização de trânsito, que não é lei de trânsito, não é uma lei de trânsito. E é uma das sinalizações de trânsito mais famosas dentro do Detran no Brasil inteiro. Você está dirigindo o carro, aí tem uma placa branca, porque não é lei, a placa é informativa. Tem a placa branca, circulada de preto, escrito assim, na dúvida, não ultrapasse. Não é lei de trânsito isso. É uma dica de trânsito. É uma das coisas de trânsito mais conhecidas. Na dúvida, não ultrapasse. Será que dá? Será que não dá? A curva está chegando. Se eu acelerar, dá. Né? Aí vem um de lá para cá, não dá. Né? Na dúvida, não ultrapasse. Isso serve para o cristão. Você está na dúvida se você pode fazer, se você não pode fazer, não faça. Será que eu posso ir, não posso ir? Não vai. Se pintou a dúvida no seu pensamento, alguma coisa já está errada. Quando alguém chega para mim com uma pergunta, só o fato da pessoa ter dúvida, não ter paz no coração para fazer, já significa que tem alguma coisa errada. Porque aquilo que você faz que agrada a Deus, não tem dúvida. Amém? Não tem dúvida. O que tem que ser feito, pode ser feito na luz. Amém? Se precisar ser escondido, não é de Deus. Aí a pessoa pensa assim, Paulo mandou Timóteo tomar um copo de vinho todo dia. Aí você pensa assim, vou tomar um copo de vinho todo dia. Paulo mandou, só não pode embriagar. Aí você vai no supermercado. Você tem coragem de pegar lá no carrinho, assim, para todo mundo ver, pôr dentro do seu carrinho, empurrar o carrinho, passar lá no caixa? Você tem coragem de fazer isso? Não tem, o Espírito Santo não vai deixar você fazer isso, porque é errado. Se mesmo assim você forçar a barra para cima do Espírito Santo para fazer, sabe como é que você vai fazer? Eu já ouvi testemunhos de pessoas contando isso, inclusive aqui para a gente, em escola dominical. A pessoa vai no supermercado, pega a garrafa de vinho, pôs no carrinho, cobriu com um pacote de arroz em cima, empurrou seus pacotes de macarrão, deixa eu esconder esse negócio, aí vai passar no caixa, deixa eu ver se aquela menina do caixa me conhece. Naquela não me conhece não, tem que ir nela. Porque tem que ser feito nas trevas, né? Casal de namorado vai namorar, aí tem que ir para o canto do muro, para um escuro, onde ninguém passa. Meu irmão, está certo? Não é certo, porque o que é certo pode ser feito na luz. Se você comprar uma garrafa de refrigerante no supermercado, você precisa esconder ela debaixo do pacote de arroz? O único peso de consciência que você tem de comprar uma garrafa de Coca-Cola é que pode te engordar um pouquinho mais. Mas que você vai ter que esconder aquilo, não. Por quê, meu irmão?
Se o que você for fazer ter que ser escondido, e você ficar com esse pensamento assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, mas está fazendo escondido, não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Quando Deus está, pode ser feito na luz. Me lembro no emprego anterior que eu trabalhava, de vez em quando eu esvaziava lá uns tambor de óleo. E aí eu me lembro que tinha um rapaz que trabalhou lá antes de mim, que vendia esse tambor de óleo, vazio, né? 10 reais, 15 reais, era o que as pessoas pagavam. Tinha um cara que passava lá e pagava aquilo. E aí, quando ele ia vender o tambor de óleo, ele vendia escondido. E pegava o tambor no horário que ninguém podia, arrancando o tambor de lá, né? Aí o rapaz saiu e eu fiquei no lugar dele, e aí o tambor de óleo esvaziou. Aí eu liguei para o meu gerente, né, que não era da cidade, falei assim, ó, eu vou esconder de você não, os meninos aqui vendiam, né? 10 reais, 15 reais, já paga um café. Se você falar comigo que eu posso vender, eu vou vender. Se você falar comigo assim, não, manda ele para mim aqui em luz, eu vou mandar ele para você. Se você falar, joga fora, eu vou jogar fora. Mas eu quero ouvir de você, o que é para me fazer com esse tambor? Ele falou comigo assim, vende e fica com dinheiro para você, não tem problema. Aí eu fui vender o tambor, na luz. Olha, mas você postou no Facebook que você está vendendo tambor? Postei. Mas chegou alguém para comprar, você vai na cara do outro gerente assim, você vai, vou. Por quê? Não, perguntei a alguém e falou que pode. Para que eu vou fazer escondido? Para que eu vou fazer isso escondido? O que eu vou fazer que é feito na luz, está certo. O problema é se eu tiver que fazer escondido. Vou vender esse tambor escondido aqui, ninguém pode saber, não conta para ninguém. Não, irmão, é pecado então. Se eu não posso fazer na luz, é pecado. A igreja em Tiatira tinha o tal do não tem nada a ver, e as pessoas dentro da igreja influenciavam irmãos da própria igreja, falando assim, tem nada a ver não. Tem hora que a gente tapa os olhos para alguns versículos bíblicos, né? Tem hora que nós lemos o Salmo 1, versículo 1, e tampamos os nossos olhos, tampamos os nossos ouvidos, né? Não se assenta à roda dos escarnecedores, né? O passarinho levou o texto de novo, eu ia citar de colo, levou, vamos abrir lá então, bom que a gente abre o texto, Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem, Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, não é aquele homem que não se aconselha com o incrédulo, né? Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Tem hora que nós tapamos os nossos olhos para isso aí. Você está com o casamento em crise. Aí você procura um ímpio lá no seu local de trabalho para se aconselhar. Ouça, meu marido lá em casa, minha esposa lá em casa, não está dando certo. Sabe o que o ímpio vai falar para você? Arruma outra. Larga. Volta para a casa da sua mãe. É isso ou não é que o ímpio vai falar? Vai falar sim. Não se aconselha com o ímpio não, meu irmão, pelo amor de Deus. Se mantenha no caminho dos pecadores, não, está todo mundo pecando, e você está indo atrás, pecando também, falando assim, mas está todo mundo pecando, eu vou pecar também. Não é assim que funciona. Não se assenta à roda daqueles que escarnecem da obra de Deus. A pessoa está lá sentada na mesa, zombando da igreja, falando mal de pastor, denegrindo a imagem, rindo, contando piada a respeito da igreja, você está lá concordando? Escarnecendo do nome de Jesus, e você está lá rindo das piadas que estão sendo contadas. A igreja em Tiatira tinha um problema, não tem nada a ver, não, era só um almoço, era só uma roda de amigos, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, irmãos. Deus chama esse sistema, Jesus chama esse sistema de Jezabel, que estava induzindo os irmãos à prática da prostituição e a comerem comida sacrificada a ídolos, que eram os 2 pecados mais praticados pela cidade. Versículo 21.
Dê-lhe tempo para se arrepender, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Versículo de número 21. O Senhor é compassivo. Os irmãos estão pecando, não tem nada a ver, e está continuando a pecar, e sabe o que Deus está fazendo? Esperando e sendo compassivo, dando tempo para se arrepender. Não se iluda, meu irmão. Hoje nós vivemos num tempo onde quando pecamos um raio não cai na nossa cabeça. Ainda bem. Nosso pecado muitas vezes não é exposto como acontecia no período bíblico. Sabe por quê? Nosso Deus é compassivo. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite, Ele está te dando tempo para se arrepender. Talvez nós estamos pecando, não ainda, por enquanto, porque no próximo versículo a gente vê o que acontece. Ainda não estamos experimentando consequências desse pecado, ainda. Porque Deus está nos dando tempo para nos arrepender. Você está pecando e nada aconteceu. Agradeça a Deus por isso e se arrependa, porque Ele te deu até 18 de dezembro para se arrepender. Nosso Deus é compassivo, irmãos. Ele é misericordioso demais. Tem pecado que a gente comete que deveria mesmo abrir a terra, como acontecia no Antigo Testamento, e nos engolir. Devia sair uma ursa do meio do mato e nos devorar. Que deveria cair mesmo um raio na nossa cabeça. Mas o nosso Deus é rico em misericórdia e perdão, e Ele é compassivo. E graças a Jesus, ao sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, Ele está nos dando tempo para nos arrependermos. Agora faz isso, porque senão, versículo 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo de número 22. Punição com enfermidade. O prostrar de cama aqui no texto é colocar enferma. Deus está falando para aquela igreja de forma literal, que quem não largasse as práticas de Jezabel, talvez o não tem nada a ver, ele iria colocar uma enfermidade, iria colocar na cama, para as pessoas aprenderem a servir a Ele de verdade. Abre parênteses. Nem todas, presta atenção, nem todas as nossas enfermidades são porque pecamos. Pequei, Deus me pôs uma enfermidade, agora eu estou no sal, estou lascado. Nem todas são. Mas esse texto me mostra que algumas podem ser. Fecha parênteses. Se Deus te ama, se o Senhor escreveu o seu nome no livro na vida, aprenda uma coisa. E você estiver fazendo algo errado, nem que Ele tenha que te colocar numa situação de enfermidade para te trazer de volta para Ele, para consertar a sua vida. Se for preciso Ele fazer isso, Ele faz. É o que o texto está me ensinando. Tem muita gente que é enferma, que não consegue sair da cama, que não consegue sair de casa, porque Deus quer manter ele íntegro e puro até o dia que chamar ele. Pode ter certeza. Isso também me alerta para uma outra coisa. Cuidado com os seus pecados, eles terão consequências. E não são consequências, porque nós somos ingênuos. Nós pensamos que as consequências dos nossos pecados serão dentro das mesmas áreas, não é? Por exemplo, se eu cometo um pecado conjugal, aí a consequência do pecado vai ser conjugal. Não. Se eu cometo um pecado com dinheiro, a minha consequência vai ser na área financeira. Nem sempre. Por exemplo, Davi cometeu adultério. Uma das consequências, a criança morreu. Luto dentro de casa.
O casamento dele com Batseba foi o único casamento da sua vida que deu certo. A mulher do adultério é a mãe do Salomão, que vai ocupar o lugar dele no trono. O único casamento do Davi que deu certo foi o casamento com a mulher do adultério. A consequência não veio no relacionamento futuro dele com Batseba, não. A consequência veio nos filhos, veio na morte da criança que nasceu, veio na perda do trono, veio no ter que fugir do seu próprio filho. Foram consequências terríveis em áreas diferentes. Você comete um pecado com dinheiro, vem uma consequência na sua vida conjugal, espiritual, sentimental, e a sua área financeira continua boa. Mas uma coisa eu tenho que aprender: todos os meus pecados trarão consequências. Jesus ensina isso a Tiatira. Eu estou dando a vocês tempo para se arrepender, e se vocês não se arrependerem, eu vou colocar em vocês uma enfermidade que vai prostrar vocês numa cama. Punição com enfermidade. Muito provavelmente, uma grande onda de enfermidades alcançou aquela cidade, e os irmãos que não se arrependeram foram acometidos dessa enfermidade. Versículo de número 23, o justo Senhor: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Nós estamos aqui, irmãos, lendo a crítica a esta igreja. Tolera culto idólatra e a imoralidade. A igreja que Jezabel imperava em meio ao seu sistema. Deus fala, Jesus fala para essa igreja: eu serei justo com vocês. Ele vai recompensar os que mantiveram o amor, a fé, o serviço, a perseverança, as obras de hoje maiores do que as primeiras, e Ele vai punir aqueles que estão em pecado. O nosso Deus, Ele é justo. Aprenda isso. E Ele fará justiça. Tem coisas que a gente não pode nem reclamar para Deus, porque é a justiça dEle. Tem hora, irmãos, que a gente tem que ter vergonha de orar, de reclamar alguma coisa. Porque vem à nossa mente algumas ações que nós estamos fazendo de forma equivocadas. Não posso reclamar de Deus, porque Ele tem sido bondoso demais para comigo. Nosso Deus é justo. Versículo 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, os que não entraram por essa aí do não tem nada a ver, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, porque isso era coisa do diabo, outra carga não jogarei sobre vós. Deus está falando para os irmãos assim: olha, aqueles que não se contaminaram com essa doutrina, não vão experimentar do meu juízo, da minha punição, porque vocês já são perseguidos demais. Quando o texto relaciona Jezabel, está relacionando uma perseguição sobre esta igreja, a ponto de acabar com quase todos os cristãos daquela cidade, como aconteceu com Jezabel, lá em 1 Reis mesmo. Os irmãos perseguidos, que estão se mantendo perseverantes até o final, quando viesse o juízo de Deus, eles seriam poupados. Mantenha a sua fé inabalável, porque quando o justo juiz passar, você vai ser poupado. A marca do sangue de Jesus vai estar no umbral da sua porta, e quando o anjo da morte passar, você vai ser poupado. Se mantenha fiel, porque você vai ser poupado. O mundo perece numa enfermidade, mas Deus vai poupar a sua vida, porque você é fiel. Versículo de número 25.
Não somente conservai o que tendes, esqueci o óculos lá em casa. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a adversidade, não importa o que você está passando, conserva aquilo que você tem. Eu sei que os tempos são difíceis, irmãos. Nós precisaríamos pagar 1 hora de oração todos os dias, ininterrupta, jejuar todos os dias, ler 10 capítulos da Bíblia por dia. Os dias são corridos, são maus e nós não conseguimos fazer isso. Então mantenha o que você consegue fazer pelo menos. Vivemos dias maus. E a palavra de Deus para nós é: precisamos melhorar, mas pelo menos mantenha aquilo que você tem feito. Você ainda consegue jejuar nesses dias difíceis? Jejue. Você consegue estar na igreja nesses dias difíceis? Esteja na igreja. Você consegue clamar ao Senhor nesses dias terríveis? Ore. Porque existem pessoas por aí que estão sem forças para orar. Então ore por elas, jejue por elas, interceda por elas. Conserva aquilo que você está fazendo na presença do Senhor. Aleluia. Versículo de número 26. Ao vencedor que guardar até o fim, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. É a mesma autoridade de Lucas, capítulo 10, versículo de número 19. E vos darei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Guarda, meu irmão, em nome de Jesus, até o fim, as obras do Senhor na sua vida. E Ele te dará autoridade sobre as nações, autoridade contra o diabo, contra serpentes e escorpiões, para que você vença aquilo que está te perseguindo. Versículo 27. E com cedro de ferro as regerás, e as reduzirá a pedaços, como que se fossem de barro. A fidelidade vence a infidelidade. Este versículo de número 27 aponta para mim, mesmo que as coisas estejam difíceis de ser mantidas, permanece fiel, porque a fidelidade sempre vence a infidelidade. Versículo 28. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quando o texto fala sobre essa estrela da manhã, tem um significado, né? O significado é o seguinte: lá na região da Palestina, mesmo de dia, Vênus, o planeta Vênus, ele reflete uma luz que você consegue ver a estrela brilhando, não é? Mesmo de dia, mesmo de manhã, igual acontece com a estrela d'alva aqui no Brasil, aquela mais próxima da Lua, né? Tem dia que você chega assim de manhã, você vê a estrela brilhando. Lá na Palestina você consegue ver Vênus brilhando. E o judeu chamava o Vênus brilhante lá de estrela da manhã. Significava recomeço. Mesmo que tudo dê errado, mesmo que você esteja enfrentando uma terrível noite, o sol vai brilhar. E o fato da estrela da manhã estar posta no céu, mesmo de dia, significa que você está pronto para recomeços. Tiatira está tendo a oportunidade de recomeçar a sua espiritualidade. Quando nós lemos Tiatira, nós entendemos a oportunidade que temos de recomeços. Volta a orar. Talvez você largou a oração e dedica mais tempo às redes sociais do que à oração. Talvez há muito tempo você não lê a Bíblia. Volta. É sempre uma oportunidade para recomeço. A estrela da manhã brilhava tanto durante o dia que há uma comparação dela a Jesus. Jesus é a nossa estrela da manhã. Essa estrela significa o seguinte: recomeça. Faz tudo novo de novo. Volta para o Senhor. Volte aos pés do Senhor.
em nome de Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se coloque de pé. Mais do que nunca, irmãos, nós vivemos um tempo de recuperarmos a nossa espiritualidade. Não, nossa espiritualidade não pode continuar perdida. Nós não podemos continuar sendo influenciados pelo pecado. Talvez é muita informação, talvez é muito conteúdo, mas não pode nos faltar a chama do Espírito. Amém? O Espírito Santo que nos fortalece, é o Espírito Santo que nos renova, em meio a uma sociedade perdida como a que nós estamos enfrentando. É o Espírito Santo que nos mantém perseverantes em meio a uma igreja desanimada do tempo em que nós vivemos. Persevera, ame, mantenha sua fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ore ao Espírito Santo nesse momento, para que a sua fé esteja sendo fortalecida, para que você esteja sendo renovado, para que o seu pecado esteja sendo perdoado. Talvez Deus lhe deu a oportunidade até 18 de outubro para poder se arrepender. Ele tem te dado tempo. Se arrependa, meu irmão, quebrante seu coração na presença do Senhor. É o que nós precisamos fazer diante dEle. É o que Ele espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, quebrante o seu coração ao Senhor nessa noite. Diga a Deus, eu quero aprender com Tiatira. Eu quero aprender as qualidades e quero não cometer os mesmos erros. Não me deixe cair na doutrina de Jezabel. Não me deixe ser levado pelos costumes atuais. Não me deixe ser seduzido pelo mundanismo que nos atrai. Oh Deus, nos ensina, nos ajuda a manter a nossa fé. Nos ensina, Deus, nos ajuda a perseverarmos, a amarmos mais, a aumentarmos as nossas obras, além daquelas que praticávamos no começo da nossa caminhada. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Tem misericórdia da Igreja Batista Nacional Atos nessa noite. Tem misericórdia dos irmãos que aqui estão. Deus, que esta palavra possa ter trago instrução, alimento espiritual aos nossos corações. Que essa exortação, Deus, possa nos colocar mais perto de Ti, nos aproximar do Senhor. Eu sei, Deus, como é bom receber uma palavra de vitória, como é bom ouvir que venceremos, mas mais do que nunca nós estamos precisando consertar as nossas vidas, apagar o nosso pecado, ser perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus, tem misericórdia. Tira, Senhor, do nosso coração essa frieza, esse comodismo. Tira, Pai, do nosso coração essa falta de oração, de comunhão contigo, e que nós possamos, ó Pai, estar perto do Senhor mais do que nunca. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, amém, aleluia, amém, meu irmão. Você pode dizer comigo, glória a Deus, pode dizer de novo, glória a Deus, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém, glória a Deus. Se assente por um momento. São rápidos os nossos avisos, mas sempre importantes, né? Amanhã temos oração aqui na igreja às 19 horas. Venha orar, venha buscar o Senhor em nome de Jesus. Às terças-feiras nós voltamos a realizar cultos familiares lá no bairro Marília. Terça-feira passada não teve como ter, o Juliano estava mexendo lá na casa dele, e nenhum outro irmão se manifestou para que a gente fizesse culto lá. E eu não estava com a cabeça muito legal também para fazer transmissão no dia, e a gente acabou ficando sem culto, né? Então, terça-feira agora nós temos culto, às 7h30 lá no Juliano e na Vanessa. Qual que é o endereço mesmo, Juliano? Josino Francisco Vidal 203, né? Na casa lá do Juliano e da Vanessa, tem escrito lá Ebenezer Moda Feminina. Vai lá adorar o Senhor, em nome de Jesus. A gente sabe, irmãos, eu sei dos riscos que a gente ia correr com os irmãos do Marília, né? Tirando a igreja do bairro. E a gente não quer perder os irmãos não, né? A gente tem um carinho muito grande pelos irmãos. Se a igreja está fazendo falta lá no bairro para você, aproveite essa oportunidade. Eu não posso ficar cobrando de você ir, né? Porque a gente nem pode lotar a casa do Juliano lá.
essa pandemia ainda não passou, né? Então se você vai, tome os cuidados, vá de máscara. Nós vamos levar um álcool em gel aqui da igreja para passar nas mãos lá, manter um distanciamento, mas não deixe de participar, principalmente os irmãos que são do bairro. Se você pode ir, se você não está cismado em ir por conta dessa pandemia, vai, participa, porque a gente está pensando em você, em nome de Jesus, amém? Terça-feira, 7h30, lá na casa do Juliano e da Vanessa. Quinta-feira temos culto de avivamento aqui na igreja, venha participar. Nossa igreja tem 2 cultos oficiais, né? Tem vezes que eu passo na porta de igrejas aí durante a semana, tem igreja que tem culto a semana inteira e o pessoal está lá agarrado. Então venha participar dos cultos de meio de semana, é só na quinta-feira, né? Então venha celebrar o Senhor também na quinta-feira, em nome de Jesus. Domingo nós temos escola bíblica dominical às 8h30 da manhã e o nosso culto de louvor e adoração às 19 horas, que é isso que nós estamos aqui. Amém? Se coloque de pé. Queria pedir oração aos irmãos, para mim e pela Edileia, né? Ontem a gente comemorou 11 anos de casado, então vem cá, Edileia, para a gente poder estar orando. Queria pedir a irmã Lázara para orar para a gente, amém, Lázara? Eu sei que a senhora já ora toda segunda-feira, né? Mas ora hoje também. Amém, glória a Deus, amém. Pai querido, Deus de amor, glorificado Amém, é teu Jesus. nome. Estamos aqui na tua presença, apresentando o teu servo. Aleluia. Na tua presença, ó Pai, com o Tiago, a Edileia. Eu venho abençoar eles grandemente, ó Pai. Vem sim, Senhor, da sabedoria a eles, o Senhor. Eu venho se capacitando eles, ó Pai. Dando neles toda força de crescimento, ó Pai, nos seus caminhos. Que permanece sempre nos seus caminhos, buscando o Senhor em espírito e em verdade. Eu venho assim, meu Pai, abençoando essa obra, Pai. O Senhor deu para o Tiago, a Edileia. Vem abençoando eles, Pai, para eles buscar o Senhor cada dia mais e ensinar nós os teus caminhos, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, esses 11 anos de casado na vida deles, ó Pai. Que eles sempre estejam na tua presença, ó Pai, os dois unidos, amando o outro cada dia mais. Restaura, sim, Senhor, as forças deles, a saúde, abençoa os filhos, que o Senhor abençoe eles, ó Pai. O Senhor venha assim, meu Pai, capacitar eles cada dia na tua presença, ó Pai. E abençoando eles cada dia, Senhor Jesus, nos seus caminhos. Eu te louvo e te agradeço por esses 11 anos de casamento deles, ó Pai. Que eles sempre estejam juntos, sempre amando o outro cada dia mais. Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu te louvo e te agradeço. Amém. Amém. Essa semana foi aniversário de casamento do André também, não foi? Ou não? Foi em setembro. Então, parecia que eu vi esses dias um post, pensei que tinha sido esses dias. Irmãos, às vezes a gente falha com os irmãos ainda com essas datas. Se é seu aniversário de casamento, avisa a gente para a gente poder estar orando pelos irmãos, em nome de Jesus. Aí, ó, dia 26? Amém. Então, semana que vem a gente ora. Né? Em nome de Jesus. Quantos anos já, Vanessa? 8 anos. Passa rápido, né? Amém. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, agradecer ao Senhor por esse culto. Amém? Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui neste lugar. Eu agradeço ao Senhor pela vida dos irmãos que aqui estiveram, aqueles que não puderam vir pelo motivo da chuva, né, ou por outro motivo que seja, que o Senhor possa estar visitando os irmãos também. Nos dê, Deus, uma semana abençoada, vitoriosa na Tua presença, que em tudo nós venhamos continuar vendo o agir, a manifestação, a glória do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o rosto dele e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém? Cumprimente esse irmão da esquerda, da direita, com a graça e a paz do Senhor. Desejo para ele aí uma semana abençoada.